Agora que a gente acabou de ver um algoritmo muito eficiente, que leva tempo linear no tamanho da entrada, quer dizer, tempo proporcional ao número de vértices mais arestas, para o problema de encontrar caminhos mínimos ponderados quando eu tenho como entrada um DAG, um grafo dirigido acíclico. E lembrando que na última aula a gente viu como usar a busca em largura, o algoritmo de busca em largura, que também é muito eficiente, leva tempo proporcional ao número de vértices mais número de arestas do grafo, para encontrar caminhos mínimos num grafo não ponderado. Quer dizer, a gente viu dois casos mais específicos aí, algoritmos muito eficientes para dois casos mais específicos. Então, estamos familiarizados com esse problema aí de encontrar caminhos mínimos. Nós vamos falar de um clássico da computação, um algoritmo que é um dos maiores clássicos da computação, que é o algoritmo de Dijkstra, para encontrar caminhos mínimos em grafos ponderados gerais aqui, né? Ainda estamos falando de grafos ponderados, mas agora não tem mais uma restrição do tipo ser um grafo dirigido a cíclico, não. Um grafo pode ter uma estrutura qualquer e custos nas arestas. Tem uma restriçãozinha aí que a gente vai ter que manter, que são custos não negativos, e a gente vai entender o porquê. Mas eu quero começar aqui relembrando vocês do nosso algoritmo de busca em largura para cálculo de distâncias em grafos não ponderados. Por quê? Porque eu vou tentar construir, junto com vocês, o algoritmo de Dijkstra, né, relacionando ele com o que a gente aprendeu, tanto no algoritmo que usa lá a ordenação topológica, né, EDA da busca em profundidade para caminhos mínimos ponderados em DAGs, quanto para esse da busca em largura para grafos não ponderados. Os dois vão nos ajudar ali, nos dar algumas ideias de como construir o Dijkstra, o algoritmo de Dijkstra. Então, revisando rapidamente aqui, vou falar aqui que o nosso algoritmo para cálculo de distâncias, lembrando que nesse caso eu estou pensando em que é não ponderado, tá? É só uma revisão breve. Eu vou receber como entrada um grafo G com seu conjunto de vértices e arestas e uma fonte S, ali a origem S. Eu vou fazer a busca a partir dessa origem. E daí a primeira coisa que a gente faz é marcar todos os vértices como não visitados, não encontrados, né? E eu vou fazer isso usando ali um vetorzinho dist, um vetorzinho das distâncias. Então aqui, para todo vértice V pertencente à Vzão, vamos fazer aqui, faça dist V igual a mais infinito. Tá? E se tem distância mais infinito a partir do S, né, quer dizer que eu não conheço nenhum caminho até ele. É assim que a gente interpreta esse mais infinito. Além disso, eu vou incorporar aqui no vetor de distâncias, no algoritmo para cálculo de distâncias, o vetor predecessor. A gente já viu para que ele serve, né, quando a gente estava falando dos caminhos mínimos em DAG. Para cada vértice V, ele vai me dizer quem é o elemento ali, o vértice, que antecede V no caminho mínimo, e assim ele me permite reconstruir a árvore de caminhos mínimos. No início eu coloco ele como null aqui, tá? No pseudocódigo eu coloco null, na implementação às vezes a gente põe -1, algum marcador de que, olha, isso não é um predecessor válido, tá? Porque ele afinal ainda não foi encontrado, eu não tenho um caminho para ele. E como a busca começa a partir do S, a gente coloca aqui dist S igual a 0, né? Marcando que S é o único vértice até o qual eu sei chegar no momento. Todos os outros eu vou ter que descobrir. E daí a gente vai começar aqui, além de fazer o dist S igual a 0, a gente vai colocar o S na minha fila. Então aqui, insira S na fila Q. Tá? Lembrando o comportamento de fila, first in, first out, né? Quem entra primeiro, sai primeiro. Tem essa regra aí. Então o S, no momento, é o único elemento da fila. E a gente chegou ao laço principal do algoritmo. Esse laço vai iterar enquanto a fila não for vazia. Então, enquanto Q for diferente de vazio, quer dizer, ainda tem algum vértice para o qual eu conheço um caminho, algum vértice que eu sei encontrar que vale a pena visitar, ou seja, um vértice que está na fila, eu vou remover ele da fila. Então, remova V da fila, mais precisamente de Q, remova V da fila Q, lembrando que eu sempre removo do início, né, justamente pelo comportamento de fila. Então, é o vértice mais antigo que estava lá na fila, e daí, o que eu vou fazer aqui na minha busca em largura, para calcular distâncias, é visitar todos os vizinhos dele. Então, vamos olhar todos os arcos. Para cada arco, ou aresta ali, né, depende se é orientado ou não, VW, né, para cada
arco que sai de V até um certo vizinho W, e eu vou verificar se esse vizinho W já foi encontrado. Então, se W já foi encontrado, como que eu faço isso? Eu verifico a distância de W, né? Se dist de W for igual a mais infinito, indicando que ele ainda não foi encontrado, ele ainda não foi visitado. Então, se dist de W é igual a mais infinito, eu sei que ele ainda não foi visitado, é a hora de visitá-lo. Então, eu vou atualizar a distância dele, eu vou falar, olha, dist de W vai ser igual dist de V mais 1, né, seguindo aquela ideia de que, olha, se V é um vizinho de W, eu acabei de encontrar um caminho até W, que passa por V. Então, o custo desse caminho vai ser 1 a mais do que o custo de V. Mais uma coisa, a gente tem que atualizar os predecessores. Então, eu vou colocar aqui, pred de W recebe V, né, indicando que V é que antecede W no caminho mínimo. E, além disso, eu tenho que inserir o W na fila, porque, eventualmente, pode ser que eu queira visitá-lo. Então, insira W em Q. Tá legal? Lembrando, como sempre, né, comportamento de fila, W entrou no final da fila. Tá? Então, isso aqui foi para relembrar. A gente já vai fazer mais algumas conexões, mas eu quis relembrar isso com vocês porque os dois algoritmos que a gente vai conectar com o Dijkstra, como eu falei, são o algoritmo para cálculo de caminhos mínimos em DAG e o cálculo de distâncias aqui. E enquanto esse primeiro a gente acabou de ver, né, no início dessa aula, o para cálculo de distâncias já ficou na aula anterior, então só estou relembrando. Então vamos falar agora do algoritmo de Dijkstra. No pseudocódigo, só para já deixar claro aqui, a gente vai fazer uma escolha para simplificar, tá? Não precisa ser assim, mas a gente vai supor que todos os vértices do grafo são alcançáveis a partir do vértice S. Tá? Então a gente vai supor que os vértices são alcançáveis a partir da origem S. Ah, mas nossa, essa suposição é muito forte? Não, não é. Se isso não for verdade, a gente pode tratar isso com facilidade. Tá? Aqui, por simplicidade, eu vou supor que é. Mas tem duas maneiras para a gente tratar isso. Uma delas é desencadear uma busca genérica. Ele pode ser busca em largura, busca em profundidade, que é bem rápida, para percorrer a partir de S e me devolver todos os vértices que são alcançáveis. Tá? E daí eu foco a minha busca, o meu algoritmo de caminhos mínimos aí de Dijkstra só nesse conjunto de vértices. Então, se nem todo vértice é alcançável, eu posso pegar um subgrafo ali que seja. Eu consigo fazer isso. A outra opção é modificar aqui o algoritmo de Dijkstra para que ele funcione mesmo nesse caso. Tá? Já vou deixar a dica aqui que o problema é que do jeito que eu vou apresentar o algoritmo, ele não termina, ele não para se ele não conseguir encontrar todos os vértices do grafo, mas vocês conseguem fazer essa correção. Fica aqui como um quiz para vocês, como fazer essa correção. Eu sei que esse quiz está meio deslocado, porque vocês só vão estar munidos aí para poder pensar em como resolvê-los depois que vocês conhecerem o algoritmo. Tá? Já vai acontecer na sequência, mas fica aí um quiz já para vocês como generalizar essa característica que eu optei por simplificar. Fora isso, eu vou sugerir para vocês observarem, né, como eu tenho dito, as semelhanças aqui do Dijkstra com o algoritmo para cálculo de distâncias não ponderadas, que a gente acabou de ver, que é baseado na BFS, e o algoritmo para cálculo de distâncias em DAGs, né, que é baseado na DFS. Eu vou tentar destacar isso junto com vocês. Então vamos, sem mais delongas, para o algoritmo. Então vamos colocar aqui o algoritmo de Dijkstra. O que ele recebe? Ele vai receber um grafo G com um conjunto de vértices e arestas, uma função de custo aqui, né, uma atribuição de custos para cada uma das arestas, uma funçãozinha C, e um vértice origem S. E a gente começa de modo muito semelhante aos demais algoritmos, tanto para o algoritmo de cálculo de distâncias não ponderadas, quanto de distâncias em DAG. A gente começa marcando todos os vértices como não encontrados. E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, para todo vértice V em V, faça dist V igual a mais infinito e pred V igual a null. Nenhuma novidade aí. E a próxima coisa também não é novidade, que é fazer a distância aqui de S igual a 0, indicando que esse é o único vértice que eu começo sabendo como encontrar, e inclusive trivialmente, né, tem distância 0. Na sequência, a gente vai declarar aqui um conjunto R, tá, igual a vazio aqui. Tá? Então, só inicializando um conjuntinho R aqui. Esse conjunto R é bem importante,
tá? Porque ele vai corresponder aos vértices que a gente já visitou, os vértices para os quais a gente já tem uma distância atribuída. Tá? Então, no início ele é vazio. Vamos entrar aqui, então, no laço principal do nosso algoritmo. Enquanto R for diferente de V, ou seja, nem todo vértice estiver visitado, a gente continua o nosso algoritmo. Tá? Já fica claro aí, né, que é aqui que dá problema se eu não conseguir alcançar todos os vértices. Né? Então é por aí que eu vou ter que tentar fazer alguma mudança. Mas supondo que eu encontre todos os vértices, beleza. A ideia é que em cada iteração desse algoritmo, eu vou visitando um novo vértice, cravando a distância para um novo vértice, finalizando a distância de um novo vértice, e no final eu tenho a distância de todos eles. E agora vem, quando a gente entra nesse laço, vem a escolha, chamada escolha gulosa do algoritmo de Dijkstra, que é super importante, é o coração desse algoritmo, que corresponde a pegar um vértice V em Vzão menos R. Então, isso aqui é o símbolo de subtração de conjuntos, tá, gente? Então, V barra invertida R quer dizer, eu estou pegando o conjunto dos vértices que não tem os que já foram visitados, que já foram resolvidos. São aqueles que eu ainda tenho que resolver. Eu vou pegar um vértice desses, o vértice V, com menor dist V. Então, dentre todos os vértices ainda não visitados, eu vou pegar aquele que tem o menor valor de distância calculado até o momento. Tá? Vou fazer uma pausa aqui só para citar que eu falei, né? Isso aqui corresponde à escolha gulosa do algoritmo. Eu vou até marcar aqui. Eu não vou aprofundar nisso, mas vale, já que vocês estão se deparando com isso, pelo menos apresentar para vocês o conceito de um algoritmo guloso, ou em inglês um greedy algorithm, né, um algoritmo ganancioso, poderia ser uma tradução também, que é aquele que em cada iteração ele vai construindo a sua solução, né, ele constrói a solução por passos a cada iteração, e sempre fazendo uma escolha que localmente ali parece boa. Não quer dizer que ele vai sempre chegar à melhor solução. No caso do algoritmo de Dijkstra, isso vai ser verdade. A gente vai ver o porquê no futuro, mas o ponto aqui para vocês apreciarem é que ele está fazendo uma escolha gulosa no sentido que ele decide qual vértice pegar simplesmente olhando para o conjunto, para os valores de distância que ele tem no momento. Note que eu não sei se o dist está todo correto, né? Em geral, não está, né? Porque eu vou atualizando ele iteração por iteração. No início, o único vértice com distância diferente de mais infinito é o S. No entanto, o algoritmo de Dijkstra faz essa escolha com fé, né? Com confiança. Fala, ó, pega o vértice que tem o menor valor de dist até o momento. Esse é o vértice que eu vou visitar nessa iteração. Tá? Por que ele nunca se arrepende dessa escolha, a gente vai ver no futuro, mas isso é uma escolha gulosa. E tá legal. Eu pego esse cara e adiciono ele a R. Então, adicione V ao conjunto R dos vértices visitados. Então, agora V está marcado como visitado. E, aliás, eu já vou prosseguir. Eu esqueci de fazer uma observação. Falando da comparação com os algoritmos, né, com o algoritmo de busca em largura, por exemplo, em particular aqui, no algoritmo de busca em largura, de certo modo, a gente também faz uma escolha gulosa nesse ponto. Tá? Lembra que a gente usa uma fila e a gente sempre pega o elemento que está no início da fila. Notem que o elemento que está no início da fila, pelo comportamento da mesma, first in, first out, é o elemento que está lá há mais tempo. Portanto, é o elemento que tem a menor distância, por causa daquela característica que a gente já demonstrou, que a busca em largura vai visitando em camadas. Né? Então, quem está no início da fila, dentre os vértices ainda não visitados, é quem tem a menor distância. Tá? Então, eu estou fazendo naquele algoritmo, no algoritmo de busca em largura, para cálculo de distâncias não ponderadas, exatamente essa escolha de pegar um vértice que tem o menor valor de dist, um vértice ainda não visitado com o menor valor de distância. Só que lá eu não preciso olhar para o custo, porque simplesmente o fato de que o vértice entrou antes na fila significa que quando ele estiver no início da fila, é a vez dele sair. Ele vai ser o vértice que está lá há mais tempo e, portanto, que tem a menor distância. Aqui já não é tão simples assim, por isso a gente tem que se preocupar em olhar para o valor de dist V. Né? Eu tenho que me preocupar em pegar o menor aqui, porque, como tem custos ponderados, não necessariamente a ordem que eu visito os vértices é a ordem em que eu encontrei do mais próximo para o mais distante, tá? Porque tem custos ali, inversões podem acontecer. Mas aqui nós temos, né, nessa escolha gulosa, uma semelhança relevante com o algoritmo da busca em largura. Dito isso,
Então agora, depois que o vértice V foi marcado como visitado, vamos entrar no laço, naquele laço tradicional para visitar os vizinhos. Só que agora tem um detalhe. Eu vou olhar aqui para toda aresta aqui, ou arco VW, né, para cada parzinho VW que eu encontrar ali no conjunto de arestas, se o W não está em R, tá? Eu só vou para um vizinho, eu nunca vou pegar de novo um vizinho que já foi visitado. Então, para toda aresta VW, se W pertence a V menos R, tá aqui a minha restrição, tá? Se o W pertence a V menos R, quer dizer, ele ainda não foi visitado, ele ainda não é um dos vértices resolvidos, daí eu vou considerar o caminho que eu tenho para ir de V até W através dessa aresta. No entanto, sua observação é muito importante, não quer dizer que eu vou atribuir a distância para ele diretamente. Eu vou pegar aqui algo herdado, uma ideia, né, que a gente já viu, do cálculo de distâncias em DAGs, que é, eu vou olhar o custo desse caminho para ver se ele é uma boa ideia. Ou seja, eu vou fazer aqui, olha, aqui dentro, se a distância de W, né, o valor que eu tenho para ela, for maior do que o valor desse caminho que eu tô considerando agora, que o custo dele corresponde a dist de V mais o custo da aresta VW, se for esse o caso, aí eu atualizo. E o que vai significar atualizar? Vai significar fazer dist de W receber exatamente essa soma aí, né, dist de V mais o custo para ir de V até W, o custo da aresta, e também atualizar o predecessor. Né? Predecessor de W vai ser igual a V, né, no caminho. Note que, e com isso eu vou fechar esse primeiro vídeo, depois a gente vai fazer exemplos e entender melhor esse algoritmo, eu não estou marcando em nenhum momento o vértice W como visitado. Nitidamente, pelo conceito que a gente já discutiu antes, W foi encontrado nesse momento. W acabou de ser encontrado. Se ele não tinha sido antes, ele agora foi, porque eu já sei pelo menos algum caminho, né, no caso passando por V, que chega até ele. Mas eu não marco ele como visitado. Porque pode ser que eu ainda encontre outros caminhos no futuro. Como o custo é ponderado, o grafo é ponderado, o fato de que eu encontrei esse caminho não quer dizer que quando eu considerar um próximo vértice, ele também não pode ter, quando eu pegar um próximo vértice numa iteração futura, ele também não pode ter um arco até W e produzir um caminho mais curto, tá? Um caminho de custo menor. E se for o caso, eu vou atualizar novamente. Tá bom? Então, notem aí algumas diferenças. Mas, então eu fecho com esse pensamento e destacando que aqui a gente tem um comportamento que é uma generalização da busca em largura. A gente pegar o com menor distância, estava esse princípio lá na busca em largura, dessa mesma ideia, e que essa atualização aqui, essa verificação dos valores para atualizar custo, a gente já viu ela no caso do cálculo de distâncias em DAGs.